da CBN Cuiabá. E a gente volta a receber aqui no estúdio da CBN Cuiabá o deputado federal Coronel Assis. Bom dia, deputado. É um prazer recebê-lo por aqui novamente. Como é que foi o final de semana? Muito calor, mas tudo tranquilo? Muito calor, né? Mas caminhando bastante, ajudando os nossos candidatos aí a vereadores, a prefeitos aí em todo o estado do Mato Grosso, mas o Mato Grosso ainda continua com muito calor. Esperamos que a chuva chegue logo. Chegou em alguns pontos aí do interior do estado, eu vi né? Alta Floresta, né? Uma chuva até bem forte. Pantanal, o Igor estava lá pelo Pantanal no final de semana, eu vi que ele compartilhou. Que legal. Caiu uma chuvinha por lá. Né? Estamos precisando mesmo, Tomara né? que ela chegue aqui logo. É verdade. Deputado, daqui a pouco o senhor tocou nesse assunto, né? Eleição, né? Tá ajudando aí os companheiros, os colegas, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente queria, deputado, eu acho que é até inevitável, né? A gente iniciar o nosso bate-papo não tocando nesse assunto, que é a questão da segurança pública, né? A gente está aqui para que o ouvinte possa recordar diante de uma pessoa que é uma exímia conhecedora, né, da segurança, já esteve à frente ali do BOP, do GEFRON, foi comandante-geral da Polícia Militar aqui em Mato Grosso. E a gente tem acompanhado, deputado, crimes muito graves, né, acontecendo aqui em nosso estado. E me permita relembrar, né, para a nossa audiência essa situação que aconteceu aí no penúltimo final de semana, né, 2 irmãs assassinadas, segundo apura ainda a polícia, uma ordem que teria partido de dentro do presídio, um crime filmado ali, né, durante todo o momento. O criminoso, né, teria feito essa videochamada ali, enfim. Eu queria que o senhor trouxesse um apanhado, né, como conhecedor dessa área. De fato, há um descontrole da segurança aqui no estado. A gente observa todos os esforços do governador Mauro Mendes, do governo do estado, das forças de segurança como um todo, mas o senhor que, né, conhece bem essa área, como é que o senhor acompanha essa situação e, de fato, o crime está tomando conta do nosso estado? Olha, eu acompanho com muita preocupação esse tipo de situação, uma vez que realmente a gente fica muito preocupado, né? O que aconteceu com a Ritiele e com a Rayane lá em Porto Esperidião realmente mostra, né, a total incompetência do Estado brasileiro em razão desse enfrentamento às organizações criminosas. Infelizmente, não se tem como discutir segurança pública de forma monocular, né, e de uma forma rasa, sem profundidade. Segurança pública se discute de forma abrangente e com uma profundidade, digo mais, com muita responsabilidade. Então não dá para que a gente possa estar apontando somente uma situação, né, para justificar e para explicar o avanço, né, criminal e o aumento da violência, porque as organizações criminosas avançam e de arrasto ela traz aí o aumento da violência. Isso é fato, né? E claro que uma situação dessa que acontece mostra que nós precisamos evoluir justamente num dos fatores que vão contribuir para que a gente possa controlar essa questão do avanço criminal, que é o quê? O controle do sistema penitenciário nacional. Se nós não controlarmos as nossas cadeias, com certeza o crime vai continuar avançando. Uma vez, um determinado agente público, ele fez um comentário justamente falando, poxa vida, como é que fulano de tal, que é o líder de uma facção que atua no Mato Grosso, ele está preso há tanto tempo e essa facção avança. Falei, por quê? Falei, cara, isso aí na verdade é um tiro no nosso próprio pé, né? Porque com certeza mostra que esse tipo de situação está sendo controlado de dentro da cadeia. E lógico, cara, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos que entrar celular, droga dentro da cadeia, isso é proibido, meu. Então, realmente, tem algo aí que precisa ser feito, precisa ser corrigido, né? Eu digo mais, né? Eu entendo que a mão do Estado, ela tem que pesar muito forte disso. Nós temos que fazer justiça ao Estado do Mato Grosso, né? Nunca se investiu tanto em segurança pública no nosso Estado. E aqui, né, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um grande avanço em infraestrutura, em armamento, em treinamento, em veículos, né? Tivemos um concurso público agora, né? A gente precisa avançar um pouco mais, né? Mas temos que render homenagens a Mauro Mendes, que ele fez uma coisa que ninguém fez em toda a história da segurança pública. Eu estou há 30 anos militando nessa área, né? Que foi justamente reorganizar e reequipar com material humano os nossos núcleos lá no interior do estado, que tinha aí 4 polícias, Camila.
5 polícia lá, Pedro, por exemplo. E isso aí nós temos que render homenagem, mas a gente precisa avançar um pouco mais, porque numa breve pesquisa que eu fiz aí, junto aos amigos da Polícia Militar e de outras instituições, a gente nota que as grandes cidades, no eixo da BR-163, no eixo da BR-158, aqui na região sul e até aqui na própria capital mato-grossense, os nossos batalhões, eles têm aí um déficit que precisa ser trabalhado, né? E isso eu tenho plena convicção que nós temos um governo que eu até chamo, né, gosto de chamar de o governo do impossível, né? Era impossível nós darmos jeito na BR-163, Mauro Mendes foi lá e mostrou que é possível, né? Era impossível chegar a ferrovia em Cuiabá e chegar então lá em Lucas de Rio Verde, né? Mauro Mendes mostrou que era possível e criou a primeira ferrovia estadual do Mato Grosso. Então eu tenho plena convicção, né, que com todas as mentes brilhantes que nós temos dentro do know-how, né, da equipe de governo, a gente, baseado nesses critérios técnicos, né, a gente possa sim encontrar uma válvula de escape aí nessa questão do espaço fiscal, na questão da contratação de novos policiais aí justamente para essas situações. Então, como eu disse para vocês, né, não tem como nós tratarmos segurança pública só olhando, é problema de lei. Claro, precisamos avançar nas leis, mas também precisamos trabalhar para que o judiciário também trabalhe junto e a favor da segurança pública, porque toda decisão, principalmente, né, então estamos falando aqui dos tribunais superiores, né, quer seja STF ou STJ, trazem reflexos diretos, né, na segurança pública aqui embaixo, na ponta, né? Prova disso é a questão da liberação das 40 gramas de maconha. Meu amigo, como que você libera algo que é proibido no Brasil, né, e que você vai ter ali na frente da biqueira um cara com 40 gramas no bolso e vai falar assim, pô, você não pode me prender, realmente, é verdade, não posso me prender, vou pegar as 40 gramas, vou apresentar na delegacia e daqui a pouco ele está com 40 gramas de novo, né? E se ele vender 40 gramas de manhã, de tarde e de noite, veja o tamanho do lucro disso. E essa decisão, que foi uma canetada, né, do Poder Judiciário lá em cima, aqui embaixo tem um reflexo não só na questão da segurança, mas na questão da saúde pública. Quer outro exemplo? Eu vou dar outro exemplo aqui. A questão, né, da DPF 635 das favelas, lá no Rio de Janeiro, onde, né, numa canetada também se proibiu ali a questão das operações da policiais lá. O próprio CNJ tem um estudo que fala que depois disso houve um aumento dos territórios ocupados pelas facções criminosas no Rio. Então, realmente, isso traz reflexos. Quer mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo para vocês. Nós temos um recurso de habeas corpus que foi julgado no STJ e que, preto no branco, inviabiliza a questão da abordagem policial, né? Nós temos a situação lá que falou que a denúncia anônima não é causa justificável para a busca pessoal e busca veicular. Sabe o que é o caso concreto? O caso concreto foi que foi feita uma denúncia anônima no 190 irradiou essas características de um veículo que estava transportando droga, a polícia abordou e depois, quando chegou esse recurso lá em cima, foi-se anulado o processo e os criminosos botados em liberdade. É uma grande quantidade de droga, viu, meus amigos? Então, veja bem, você vê que tem... Deputado, eu vou precisar fazer um intervalo bem rapidinho, por conta do repórter do CBN, mas já a gente está de volta para seguir abordando também esses tópicos. O já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de segunda-feira, recebendo aqui para abrir a nossa semana de trabalhos, deputado federal Coronel Assis, falando um pouco sobre a segurança aqui em Mato Grosso. Igor Tax também já está entre nós. Igor, seguindo aí ainda essa pauta, né? A gente falava, infelizmente, aí de um cenário bastante delicado, né? Relembrando também aqui com o Coronel a morte das irmãs que a gente teve no final de semana retrasado aqui em Mato Grosso, uma ordem que teria partido e sido acompanhada, né, de dentro da Penitenciária Central do Estado. Ainda sobre esse assunto, tem algum ponto que você ou o PANOC queiram abordar? Fiquem à vontade. Bom dia Camila, Pedro, bom dia Coronel Assis. E a pergunta que eu quero fazer não é o deputado Coronel Assis, é o militar, é o coronel da Polícia Militar, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A minha pergunta é no sentido de que muitas pessoas estão criticando a situação da violência, não só em Mato Grosso, mas em outros estados. Me parece que o crime organizado está cada dia mais organizado e que, de certa maneira, existe sim a questão da ausência de leis ou as leis mais brandas. A polícia prende. Uma vez eu entrevistei o senhor, me recordo bem, Igor, a polícia prende e no outro dia o cara sai e tira sarro da polícia. Tem essa questão.
O governo fez investimentos aqui em Mato Grosso, em comparação com o governo passado. Foram muito mais investimentos. Aliás, o senhor foi o comandante que assumiu pós-governo passado, que tinha viaturas Com muita dificuldade. paradas, sem combustível, tropa desmotivada, sem equipamentos. Salário atrasado. E isso fez muita diferença. Agora, eu pergunto assim, como é que a tropa se sente nesse momento e o que é preciso fazer se o senhor estivesse numa posição de comando na Força de Segurança, independente da posição, o que poderia fazer em termos de gestão para atenuar esta questão? Olha, na verdade, o Mato Grosso ele está fazendo o seu dever de casa, isso é fato, como já foi falado aqui antes, né? Mas eu entendo que, infelizmente, esse é um problema que ele tem que ser tratado de maneira abrangente. Ela não tem como ser tratado responsabilizando somente um dos atores, né, desse grande emaranhado que hoje se encontra a questão da segurança pública aí. Eu acho que os três poderes eles têm que possuir, têm que entrar dentro desse jogo de cabeça, porque senão o Brasil vai se tornar, né, um narco-estado. A gente vai ficar pior do que nós já estamos hoje, né, com as organizações criminosas avançando cada vez mais aí, né, entrando hoje no setor comercial, né, se capitalizando cada vez mais. Daqui a pouco aí, né, nós sei lá onde a gente vai chegar, né, porque isso é muito ruim, né, até a questão da política. Hoje a gente viu aí investigações, prisões de pessoas que estão sendo aí financiadas, né, ou sendo candidatos aí das organizações criminosas. Eu entendo que hoje, né, a questão do governo federal também acaba influenciando demais, né, nessa questão da violência. Infelizmente, o governo progressista, ele tem essa pauta, essa agenda de dizer, de achar que o criminoso é um coitadinho, que é uma vítima social, tudo balela, tudo narrativa, que com certeza só prejudica quem mais precisa do Estado, que é o cidadão brasileiro, né? E lógico que nós precisamos valorizar os nossos policiais, nós precisamos fazer com que esse homem, essa mulher da segurança pública trabalhe com um salário condigno, tenha condições de ter uma moradia num local seguro, onde ele possa aí deixar sua família e ir para o combate ao crime, né? Isso é fato, a gente precisa disso, a gente precisa trazer programas públicos, né, de incentivos a esse profissional da segurança pública, e hoje a gente não vê isso, né? A gente vê aí, né, um Ministério da Justiça e Segurança Pública muito, vamos dizer assim, aquém do que a gente pensa, né, para um órgão central da segurança pública, nível federal, fazer ou entregar para esse profissional que está lá na ponta. Então a gente vê aí discussões, cortinas de fumaça, falando de arma de CAC, de outras e outras situações que infelizmente não trazem nada de contribuição. Ou seja, precisamos valorizar esse homem e essa mulher da segurança pública que entrega sua vida às vezes para defender a sociedade. E a gente sabe que nós precisamos fazer isso. Ou a gente faz isso, né, ou ele vai se tornar um profissional desmotivado e daqui a pouco vai estar aqui, ó, cruzando o braço e vendo as coisas acontecer, né? Como eu disse, não precisamos mais de cortina de fumaça, discutir arma de CAC, discutir câmera em farda de uniforme de policiais, ou seja, a gente precisa de ações concretas e não de falácias e narrativas. Pedro, fica à vontade. Você que está sintonizando agora, a gente está recebendo o deputado federal Coronel Assis. Fica à vontade para participar também conosco desse bate-papo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Deputado, também tem uma discussão, e nós já tratamos inclusive em outro momento dessa situação, em relação às penas, né? Se fala muito disso. E o senhor tem uma lei que aumenta de 6 para 8 anos, né, a pena mínima para homicídio. A gente sabe que, a depender da situação, o indivíduo condenado cumpre ali um terço de pena, levando em consideração ali a pena máxima, ele fica um ano e meio na cadeia. Gostaria que o senhor explanasse mais um pouco a respeito desse projeto do senhor. A coisa é muito pior do que nós imaginamos, né? O cidadão comum, né? O seu Zé que trabalha lá na construção civil, né? Fazendo a massa, chapando ela na parede, desempenando e ganhando o seu pão de cada dia, ele nem imagina que no Brasil a pessoa só começa a ficar a cumprir sua pena no regime fechado se ele for condenado a partir de 8 anos, né? Então, realmente, você ter uma pena mínima do homicídio de 6 anos, né? Se a gente espremer o direito penal aqui agora, e uma pessoa que cometeu um homicídio simples, que a pena mínima é 6 e a máxima é 21, ele for condenado a 7 anos, 11 meses
né? E 29 dias, ele vai começar no semiaberto. Né? Então isso é muito ruim, então por isso que nós fizemos esse projeto de lei, fizemos a propositura, ele já está sendo designado aí para a CCJ, aí, onde a gente vai tentar justamente pautar isso, buscar um bom relator, né? Que isso é importante também, buscar um bom relator para que a gente possa produzir um bom relatório, convencer os parlamentares e promover essa aprovação. Lógico, né? Que o caminho legislativo ele é longo, né? Todas as leis que a gente está propondo lá para diminuir essa sensação de impunidade, para combater a impunidade, ela passa por um caminho longo, porque quando criaram esse processo foi justamente para que se exaurisse todas as discussões, para que os impactos lá na sociedade fossem positivos e pormenorizados, né? E não como acontece hoje nas decisões que são tomadas, como foi tomada na decisão aí da liberação das 40 gramas de maconha. Tem ouvinte aqui mandando um alô pro senhor, deputado. É o seu Pinheiro, lá de Várzea Grande, está falando que Coronel Assis é o remédio da bandidagem. Onde ele fica só tem paz. Aqui no Cristo Rei, quando ele atuava, não tinha para ninguém. Parabéns, pena que ele não está mais aqui tão próximo à comunidade. Seu Pinheiro que manda essa mensagem. E ainda aproveitando esse assunto, o João de Oliveira pergunta aqui, deputado, como é que a gente vai controlar os crimes das facções se já temos até ligações políticas, né, envolvendo essas pessoas? É o questionamento do João aqui nessa manhã. É como eu disse, né, João? Um forte abraço a você, seu Pinheiro também aí, ó, seu Pinheiro, mas a gente tem muito cara bom aí, viu? Esse final de semana aqui mesmo eu acompanhei, né, o Tenente Coronel Luiz Marcelo, lá de Mirassol do Oeste, que atuou no caso da Retiele e da Rayane, lá em Porto Esperidião, que faz parte da área dele, e ele tá fazendo um trabalho fantástico. Lá já era comandado por um cara muito bom da Polícia Militar, que era o Coronel Barros, e foi substituído por um cara também muito bom também. Então eu tenho certeza que a gente vai continuar aí lutando contra esses caras e mostrando que vagabundo aqui, ó, não pode se criar no Mato Grosso. E na verdade, João, o que acontece, cara? Hoje, como eu disse, né, parece que é uma situação simples, né, mas a gente precisa ser pragmático. Por exemplo, qual que é o nosso grande problema? São as facções? Quem investiga as facções? É a Delegacia de Combate ao Crime Organizado. O que vocês precisam? Nós não temos gente. Pô, vamos chamar, nós temos um concurso público aí, vamos chamar 150 novos investigadores e colocar dentro da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Vamos potencializar o poder de investigação. Por quê? Porque dentro da questão do combate ao crime organizado, não adianta nós só atuarmos na estrutura combatendo o crime ali, é importantíssimo, né? Porque o vagabundo não pode se criar, não pode dominar território, então nós temos que combater de maneira, né, muito forte esse pessoal, mas a gente precisa atacar a estrutura financeira, a gente precisa buscar o dinheiro desse povo, né? Como diz uma expressão americana, follow the money, né? Siga o dinheiro, né? Então quem faz isso? É a investigação criminal, e nós temos aí muitos bons delegados, investigadores, e se a gente com certeza agregar e potencializar o poder de investigação dele direcionado para as facções, eu acredito que a gente vai ter um bom resultado. E como eu falei anteriormente, né, a obrigação do Poder Legislativo em melhorar, né, essas leis que a gente precisa, e estamos fazendo, estamos trabalhando para isso, a obrigação do Poder Judiciário de julgar e buscar também, né, dentro desses entendimentos, dentro dessas jurisprudências, dentro dessas decisões, né, coisas que vão de encontro ao combate à criminalidade e também à responsabilidade do Poder Executivo, né, em todos os sentidos, inclusive de controlar o sistema penitenciário. Aqui nós falamos antes estávamos no nosso intervalo. Sabe por quê que o Marcola hoje tem o seu poder diminuído dentro do PCC e tem a sua liderança contestada? Sabe por quê? Porque ele está um bom tempo no presídio federal, meu amigo. Lá não entra celular, lá não tem comunicação. Logo, né, as coisas acontecem, chegam para ele com delay aí muito grande. E com certeza a gente sabe que não existe vácuo no poder. E o objetivo da pena é punir, né? O objetivo da pena não é ressocializar, não. O objetivo da pena é pegar o cara e tirar ele lá do convívio criminal e isolar num primeiro momento e depois promover o arrependimento dele para que ele não volte a cometer isso. E a partir do momento que você está fora, você não pode, né, ter contato com o crime. Senão, ele não vai, né? Aí não tem condição. Ainda sobre essa questão, deputado, do sistema penitenciário, o Luciano mandou um áudio pra gente. Conseguimos reproduzir, Pedro Paroc? Luciano Ramalho participa aqui, sempre está acompanhando a nossa entrevista, mandou um questionamento para o deputado Coronel Assis. Bom dia, sou o deputado Luciano Ramalho.
Os subterfúgios que a justiça encontra para soltar bandidos, como colocar tornozeleira, progressão de pena, tudo isso é por falta de vagas no sistema penitenciário. Por quê? Porque fica a cargo dos estados construir presídios, abrir vagas, manter tudo isso. E ninguém quer construir presídio, que presídio é despesa, é dor de cabeça. Aí ficam arrumando essa desculpa para soltar bandido. O tempo todo é isso. Por que não criar obrigações para que os governos estaduais construam e mantenham sempre a qualidade e a quantidade necessária? Porque hoje a justiça reflete a falta de vagas. Luciano, tudo bem? Obrigado aí pela sua pergunta. Claro, cara, veja bem, infelizmente, essa é uma grande narrativa também, viu? Desse caldo progressista que servem aos nossos jovens e aos brasileiros. Essa política do desencarceramento. Eu sou contra isso aí, sabe por quê? Porque é uma grande mentira. O pessoal pega o pessoal lá do regime fechado, semiaberto, do aberto, soma tudo e fala que nós temos uma grande população carcerária. Mentira. Se não tem cadeia, se construa a cadeia. Sabe quanto que os caras gastaram, né? Estão gastando naquela refinaria de Abreu Lima, que nunca funcionou? Parece que mais de 200 bilhões. 200 bilhões, nós resolvíamos o problema do sistema penitenciário brasileiro. Sabe como? Construindo cadeias padrão ONU, meu amigo. Né? Então, pra você ter uma ideia. E aqui no estado, né, nós vivemos uma realidade diferente. Depois do governo Mauro Mendes, hoje, se a gente for ver as nossas unidades penitenciárias hoje, nós não temos problema de vaga não, viu, amigo? Tem vaga hoje aqui, por quê? Porque o Mauro investiu, o Mauro construiu, né? Então, o que precisa? Precisa, de repente, né, trazer aí um financiamento do dinheiro público, que é o meu, que é o seu, que é o nosso dinheiro, que talvez está lá, né, no governo federal e que hoje não se pensa nisso. Por quê? Porque é um governo progressista que passa pano para vagabundo, para bandido, né? Então é por isso que nós temos que continuar lutando. É por isso que o brasileiro precisa se manifestar e se indignar quando acontecem casos como o da Ritiele, como da Rayane, que aconteceram lá em Porto Esperidião. Igor, fica à vontade. 8h53, deputado Coronel Assis está aqui conosco. Chegou uma pergunta de segurança até já agora, vamos mudar essa pauta já, agora né? O povo está curioso. Chegou uma pergunta sobre isso para mim aqui no WhatsApp, eu estava no telefone, chegou querendo saber, assim, que me parece que o Ministério da Justiça, o Lewandowski, está fazendo alguma manobra para começar a interferir nas polícias do Estado ou criar uma própria polícia nacional, exemplo de alguns países com vocação mais à esquerda, inclusive com a desculpa, a gente vai colocar dinheiro, mas a gente quer fazer uma polícia unificada. Como é que é isso aí? Cara, isso procede? Tem esse movimento mesmo? Isso é um grande absurdo, né? Existe uma proposta de uma PEC que vai ser encaminhada lá para o Congresso Nacional, então deve entrar na Câmara, depois ir para o Senado, mas a gente não teve ainda o acesso ao inteiro teor desse texto, né? Mas assim, que fique claro aqui, meus amigos, nós não admitiremos nenhum tipo de interferência nas polícias estaduais. Nós não queremos um órgão centralizador para ficar chantageando os nossos estados ou as nossas forças de segurança para se curvarem a fazer coisas, né, que realmente não são constitucionais. Hoje a Constituição é clara. Quem manda na polícia no Estado é o governador do Estado e não o governo federal. Nós temos que ter, né, o órgão central, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, trabalhando políticas, né, buscando recursos, trazendo aí soluções, né, para que a gente possa valorizar esse policial, para que a gente possa capacitar esse policial, para que a gente possa entregar algo para esse policial, para que a gente possa promover uma grande sinergia entre as polícias dos estados, a Polícia Federal, no intuito de fazer uma grande força-tarefa, de repente, para combater o crime organizado, né, e não criar um órgão central, uma polícia, né, de estado. Parece que isso não é um projeto político, e sim um projeto de poder. Mas nós estamos atentos, viu? Vamos atrás disso aí e vamos ficar em cima desse tipo de situação. Deputado, não sei se o Panoc já vai comentar sobre esse assunto, mas eu estou anotando aqui alguns nomes. O Vandir, a Solange, também a Luciana estão questionando aí como é que o senhor está acompanhando essa situação envolvendo aí o impeachment, o pedido, né, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ao longo da nossa conversa, o senhor fez aqui algumas críticas também em relação ao STF. Então tem aqui alguns ouvintes também querendo saber como é que o senhor também está por aí. O Elias e o Vidal também perguntaram nesse mesmo sentido, deputado. Fica Exato. à vontade, deputado. Olha, nós, deputados federais, fizemos um grande movimento, né, justamente para
protocolar um pedido de impeachment junto ao Senado da República, que é o órgão responsável pelo processamento desse pedido. É bom que se fique claro que qualquer brasileiro pode fazer isso, né? Nós tivemos lá o Coppola, que colheu assinaturas, foi um dos maiores baixo-assinados do mundo, né? E da história do Brasil, e isso também foi protocolado no Senado da República. Esse nosso pedido de impeachment, né? No dia da entrega estavam presentes lá eu, né? O deputado Zé Medeiros, o deputado Barbudo, né? E nós representando a nossa bancada do Mato Grosso, né? Estivemos juntos ali para protocolar isso aí. Eu penso assim, que na verdade todo agente público que está sujeito à questão da lei do impeachment, que volto a dizer, é uma lei de 1950, né? Ele tem que estar, vamos dizer assim, sujeito, quem está sujeito a esse tipo de lei tem que aceitar. É um pedido, a partir do momento que o povo, que as outras autoridades, né, se sentiram aí no direito de fazer um pedido de impeachment, eles têm que fazer. Por quê? Porque é democrático, está na lei, né? Então quem se sentir ofendido, né, ou de qualquer outra forma aí, não aceitar isso, está cometendo um ato antidemocrático. Então eu vejo que isso é natural dentro da vida pública e, claro, esperamos que Rodrigo Pacheco, né, ele possa avaliar isso e pautar esse pedido de impeachment, porque, na verdade, o que acontece é que ele assumiu um compromisso de levar isso para o Colégio de Líderes e levar isso também, já encaminhou, né, para o setor jurídico do Senado da República, que vai estabelecer um parecer técnico quanto ao pedido para subsidiar o presidente Rodrigo Pacheco, para fazer para pautar ou não pautar isso. Igor, 8h57, daqui a pouquinho tem repórter, mas dá tempo de falar ainda sobre outro assunto. Quer falar de política? Eleição também, eleição. Fica à vontade. Puxa, Próximo aí do segundo turno, o senhor é um político notadamente de direita. Um dos seus colegas na Câmara Federal, o Abílio, é de direita, é candidato à Prefeitura de Cuiabá. Minha pergunta é por qual motivo a direita não se uniu em nome do Abílio, que fala que é de direita, que tem o apoio do Bolsonaro. Por que a direita não se uniu em nome dele para a Prefeitura de Cuiabá? É como você disse, né? Na verdade, a direita ela não pertence a nenhuma sigla partidária. Os princípios conservadores, né, que são pessoas que defendem, né, o direito, né, de poder cultuar seu Deus, o direito, né, a amar a sua pátria, o direito de defesa da família, da liberdade, do direito de propriedade, do direito de poder se defender, ele não é do partido A, do partido B, do partido C, né? Ele é um sentimento que está no meu coração, está no seu, está no de Camila, está no milhões de brasileiros aí que sequer são filiados a agremiações partidárias. Agora, lógico, você está dentro da sua vida política, você tem que ter, né, a sua agremiação partidária. Eu hoje sou do União Brasil. O União Brasil, ele tem, né, um projeto político, né, que é um projeto, não é um projeto de poder, é um projeto político de poder contribuir com o Brasil. E uma dessas formas é nós buscarmos as capitais onde a gente tem probabilidade de eleger, né, pessoas que são partidárias da União Brasil. Por quê? Porque lá em 2026 o nosso partido, o União Brasil, também quer ter uma contribuição significativa na questão da eleição majoritária a presidente da República. Isso é natural, né? Então, hoje, isso vamos dizer assim, é muito natural da política acontecer esse tipo de situação. Não é porque eu sou de direita, eu sou conservador, que às vezes eu vou ter que tomar partido. Não, eu também tenho o meu partido, eu também tenho, né, os nossos candidatos, que são pessoas que também têm os mesmos princípios e querem trabalhar pela capital, e nós queremos justamente mudar o Brasil. Para mudar o Brasil, nós não podemos, como eu disse, ficar só numa visão unilateral. Tem que ser abrangente, né? 9h em ponto, vamos fazer uma pausa para o repórter, pedir para o deputado ficar aqui conosco mais uns minutinhos, daqui a pouquinho a gente está de volta. Jornal da CBN. Quase caminhando para a reta final por aqui, tem mais uma entrevistada daqui a pouquinho, mas a gente pediu para que o Coronel Assis ficasse conosco aqui mais uns minutos, só aproveitando que Igor Tax tocou no assunto eleição. Coronel, como é que está essa divisão aí, está atuando, né, em vários municípios do estado? Quais as previsões aí também, né? Quais as previsões, aliás, do União Brasil, né? Aqui na capital, imagino, vocês têm como prioridade a candidatura, né? O sucesso dessa campanha do Botelho, mas aí pelo interiorzão do estado também tem uma perspectiva? O senhor está conseguindo acompanhar par e passo também essas candidaturas? Com certeza, né? Hoje o União Brasil, ele tem também um grande
projeto político para o Mato Grosso, né? O nosso presidente, que é o governador Mauro Mendes, junto aí com o senador Jaime Campos, né? Com Dilmar Dal Bosco, nós estamos aí percorrendo todo o estado do Mato Grosso, com várias candidaturas à majoritária, a proporcionais, e eu tenho plena convicção que a União Brasil vai sair dessa eleição muito mais fortalecido do que quando entrou, né? A nível de prefeituras e a nível também de vereanças aí, que com certeza é a base política aí para que a gente possa ter um bom desempenho também lá em 2026. E o senhor está gostando lá da Câmara, já pensando em 26? Pensa já numa reeleição? É um ambiente bastante diferente, a gente comentando aqui nos bastidores, né, do que o senhor estava habituado. Nós vivemos aí 30 anos aí dentro de uma instituição piramidal, estamentada, baseada na hierarquia, disciplina, regulamentos, normas, né? E lá também nós temos o nosso regimento e tal, mas é um ambiente político, onde você tem que se relacionar, né, com vários outros deputados, são 513 deputados aí de todo o estado brasileiro. Eu digo que a Câmara, ela é a cara do Brasil, né? Mesmo porque representa aí a totalidade dos votos aí em toda a nossa nação. E eu acho que é uma experiência muito válida, nós estamos trabalhando firmemente lá. Eu acredito que a ideia é justamente contribuir para o estado de Mato Grosso, contribuir para o Brasil, trabalhando, né, tudo aquilo que nós falamos lá na nossa campanha, que quase 50 mil mato-grossenses acreditaram aí, nós vamos continuar firmemente nisso, né, lutando, né, pelos nossos princípios, pelo que nós acreditamos. Eu acho que isso é o que nós temos que fazer, porque o mandato do Coronel Assis não é do Coronel Assis, é desses quase 50 mato-grossenses que votaram, que acreditaram. Então toda vez que a gente vai se manifestar, vai falar, vai combater, vai criticar, é em nome dessas pessoas que entregaram esse voto de confiança. Meninos, alguma dúvida por aí? Fica à vontade, Pedro, Igor. Deputado, a gente ficou acompanhando e na última terça-feira, dia 10, a CCJ da Câmara dos Deputados adiou a lei, né, que visa anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A gente sabe que o senhor também tem acompanhado de perto essa situação, já acompanhamos inclusive o senhor ali na Câmara falando sobre esse assunto. Como é que está essa situação? Tem possibilidade de avanço de fato? Ou foi um uso ali do regimental para dar uma freada na gente, né? Nessa situação. É verdade, né? Na verdade houve todo um movimento, uma estratégia da esquerda brasileira em tentar justamente aí, né, com os kits obstrução, né, obstruir ao máximo a discussão para a apresentação da leitura do relatório que ia ser lido e feita pelo Rodrigo Valadares, que é um deputado federal lá de Sergipe, que é do nosso partido, do União Brasil, e que foi escalado pelo nosso líder Elmar Nascimento, que também, né, continua firme aí na sua candidatura aí a presidente da mesa lá da nossa Câmara dos Deputados. E eles fizeram isso de maneira, vamos dizer assim, jogando com o regulamento debaixo do braço, né? E a partir do momento que começou-se a ordem do dia no plenário principal, onde são ali votados os requerimentos, votados as leis que estão prontas para ser votadas em plenário, cessa-se todas as atividades das nossas comissões. Então, a presidente Carol Detoni teve que encerrar a sessão, mas nós, dentro dessa nossa construção, nós estamos já nos preparando para pautar isso depois das eleições municipais, e eu tenho plena convicção que nós iremos aprová-la na CCJ. E se for para o plenário, também iremos trabalhar firmemente para a aprovação, porque realmente não dá para conceber que para um crime de dano nós tenhamos aí uma condenação de 17 anos, mais 30 milhões em multa. Realmente isso é um absurdo, né? Eu acho que criminoso, né? Esse dia atrás aí eu vi uma matéria que me deixou muito, muito entristecido e muito enfurecido, né? Onde um camarada que matou a ex-companheira a facadas em uma festa foi condenado a 13 anos de prisão. Pelo amor de Deus, cara. Ele planejou, ele foi lá, ele matou a mulher na facada, que é um meio, né, medieval, cruel, e ele foi condenado a 13 anos. Pô, e as qualificadoras? Né? Esse cara tinha que pegar no mínimo 26 anos de cadeia, né? Agora com 13 anos, ele vai aí com 4 anos, 3 anos e 8 meses, está na rua, né, garantindo ali o seu direito à progressão de pena. Eu volto aqui a dizer, viu, não somos, né, contra progressão de pena, mas para determinado crime, o cara só podia ter que sair a partir de cumprir 90 dias da sua pena. E isso nós estamos trabalhando lá também, viu Pedro? Sou relator de um projeto de lei que a gente vai conseguir aí tentar trabalhar isso a nível de Estado, né? O Estado, ele não
não vai poder mexer na pena mínima, nem na pena máxima hoje dos crimes, que é o de 40 anos, que é o crime hediondo, mas aqui nesse inteirinho ele vai ter a capacidade de mexer, né? E ele também vai poder também atuar lá na lei de execuções penais, não para acabar com nenhum benefício, viu? É bom que fique claro isso, mas para tornar mais rigoroso, né, o acesso a esse benefício. Eu não sou contra a remissão, mas eu acho que para determinado tipo de crime o cara tem que trabalhar 10 dias para remir um, né? E isso eu acho que também tem que ser tratado dentro do Estado brasileiro, porque como eu disse, o cara tem que se arrepender, e para se arrepender ele tem que sentir o peso da mão do Estado por ele ter quebrado esse contrato social, porque senão, do jeito que está aí, né, o mais forte domina o mais fraco. E se a gente for pensar bem e fizer uma análise fria, preto no branco, o crime já entendeu isso, né? Nós vemos aí que o camarada que escreveu não leu, leva o salve, né, que pode ser desde uma advertência, uma surra e até pena capital, que é pena de morte, né? E muitos colegas parlamentares falam que não existe, não pode ter pena de morte no Brasil. Tem, né? O crime aplica, né? E se o policial ele é identificado, ele é morto também em determinadas situações. Igor Tax, tudo certo? Tem mais uma aí, saideira. Tem a saideira. Nós estamos observando aí nesse conflito Congresso Supremo Tribunal Federal já há algum tempo a questão do ministro Alexandre de Moraes, que tem aí centenas de assinaturas já para o impeachment dele. Queria sua avaliação sobre isso. O senador Edson Fagundes postou semana passada o placar, né, faltando ainda poucas assinaturas para conseguir o protocolo no Senado. E agora, mais recente, o ministro Flávio Dino avocando a si a gestão da crise das queimadas no Brasil, né? Então nós temos aí basicamente 2 ministros do STF como gestores, né, ocupando o papel do executivo em alguns aspectos. Como é que o senhor avalia, primeiro, a questão do impeachment do Alexandre de Moraes e também esse comportamento do Flávio Dino, achando ainda que é ministro, mas desta vez aí como se fosse um ministro do meio ambiente, da queimada, sei lá o quê. Absurdo, né, cara? Realmente, eu acho que a questão do impeachment do ministro, ela está lá no Senado, a gente torce, né, e estamos aí também trabalhando junto às bancadas lá do Congresso Nacional, que temos aí deputados, senadores, para que o presidente Pacheco possa pautá-lo, né? Eu acho que, infelizmente, né, você, como homem público, como um agente público, igual é a questão do ministro do STF, está sujeito a isso, né? E como eu disse, é uma lei de 1950, né? Então você tá na lei, se, né, alguém protocolou, tem que ser avaliado. Então vamos avaliar, vamos ver se isso procede, se não procede, e vamos dar o direito para que ele possa se defender também, né? Isso é importante, mas o que não pode é chegar lá um monte de pedido e ser engavetado. Isso é muito ruim para o Brasil. Claro, e outra situação é justamente essa interferência entre os poderes. Cara, ninguém hoje parece que morreu, isso acabou, né? Aquele princípio da autocontenção do poder, né? Eu acho que chegando a matéria lá, o poder tinha que olhar e falar, peraí, pô, isso aqui é atribuição do poder executivo, né? Deixa de emitir parecer, remete-se ao poder executivo para a solução. Esse aqui é do poder legislativo, deixa de emitir o parecer aqui, remete-se ao poder legislativo para que eles possam dar solução. Mas isso não acontece, né? E imagine você, Igor, imagine você, se nós lá no Congresso Nacional falássemos assim, não, vamos criar aqui uma lei para trazer todos os processos que estão na justiça brasileira, que estão represados lá, e nós vamos julgar aqui. Não pode. Sabe por quê? Porque o Poder Legislativo não foi feito para isso, né? Nós não fomos feitos para isso, né? O Constituinte lá, quando pensou a tripartição dos poderes da República, ele estabeleceu a quem e o que fazer. Esse tipo de situação é ruim para a democracia brasileira, porque a cada dia que passa fica aí esse tipo de coisa, né? Infelizmente, nós temos um governo federal que acaba sendo um tanto quanto inoperante, né? Que vive de narrativas, que vive de falácias, né? E que realmente não entrega nada de concreto. Tá aí as queimadas aí, meus amigos, né? Cadê o Salve Amazônia? Né? Cadê esse povo? Sumiu, né? Cadê a ministra? Sumiu, né? Então é mais fácil ela dizer ou declarar que daqui a pouco o Pantanal vai acabar, que aí realmente talvez não queime, do que fazer um
planejamento estratégico anualmente, um ano anterior, para poder combater. Todo ano vai ter seca, todo ano vai ter esse problema. Mas parece que cortaram, só para você ter uma ideia, cortaram esse ano aqui recursos do IBAMA, cortaram recursos de um monte de coisa, e mesmo com a arrecadação que aumentou, nós aumentamos o gasto público, né, meus amigos? 9h17, Coronel, eu queria agradecer, obrigada, né, por ficar conosco aqui essa horinha, conversar diretamente com o ouvinte. Tem mais coisa para a gente tratar aí, mas em outras oportunidades a gente conversa um pouco mais. Desejar uma ótima semana. Obrigada, fica à vontade para se despedir aí do nosso ouvinte. Muito obrigado, um forte abraço a todos os ouvintes aí do nosso Jornal do CBN. Um abraço, Camila, Igor, nosso amigo Pedro e todos aí da equipe técnica também. Muito bem, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, agradecendo o Vini, também um outro colega ali da assessoria. Obrigada pela companhia. Já já a gente está de volta.